Olá, sou Mariane Herrera, diretora técnica aqui do Cândido Ferreira, e hoje teremos mais um Informalmente, dessa vez com um formato um pouquinho diferente. Vamos usar aqui uma plataforma virtual para receber o Dr. Lucas Mella. O Lucas Mella é um psiquiatra, especialista em psicogeriatria e vai conversar um pouquinho com a gente sobre saúde mental na terceira idade, essa faixa etária tão especial. Espero que vocês gostem. Olá, tudo bem, Lucas? Queria apresentar você para todos que estão assistindo a gente, te apresentar e te agradecer por ter aceitado o nosso convite desse bate-papo no dia de hoje. Dr. Lucas Mella é psiquiatra da Unicamp, especialista em psiquiatria geriátrica, é coordenador do Serviço de Psiquiatria Geriátrica da Unicamp e Neuropsiquiatria. Então é uma satisfação, né, você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo de um tema tão interessante que é a saúde mental na terceira idade. Obrigada, viu, Lucas? Eu que agradeço o convite, Mariane, por poder participar desse espaço que eu acho muito bacana de divulgação em função da promoção da saúde mental. Espero poder contribuir com vocês. Muito obrigado. Lucas, acho que a ideia é a gente levar para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Qual a importância de pensar, de se discutir, de conversar sobre a saúde mental nessa faixa etária tão interessante, né? A terceira idade, a faixa etária dos idosos. Então, qual que é a importância de trazer esse tema para as pessoas que estão escutando a gente? A gente divide e chama de uma faixa etária, uma parte da vida tão distinta, a terceira idade, né, ou a melhor idade, a idade dos idosos, porque, de fato, há muitas mudanças em termos biológicos do nosso corpo, do nosso cérebro, em termos psicológicos, em termos de fase de vida, né? E atualmente, a gente vem enfrentando um fenômeno que é do envelhecimento da população. Os países já desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, eles já fizeram o que a gente chama de transição demográfica, né? Eles já têm um processo mais bem estabelecido de envelhecimento da população, mas no Brasil e em outros países em desenvolvimento, isso ainda vem ocorrendo. Então, essa geração atual está, pela primeira vez, chegando a idades mais longevas. Uhum. Se a gente se recordar dos nossos bisavós, por exemplo, nossos tataravós, a expectativa de vida era em torno de 60, 70 anos. E hoje, em países em desenvolvimento, em regiões mais desenvolvidas do Brasil, a gente tem uma expectativa, muitas vezes, acima de 80 anos. E isso traz uma grande crise do ponto de vista social e pessoal, que eu ter que pensar na minha vida em décadas de vida depois dos 60 anos. Eu diria, então, que a importância da saúde mental, de forma mais específica para essa faixa etária dos idosos, é em termos ocupacionais, a que eu vou me dedicar, as décadas finais da minha vida, depois da aposentadoria, por exemplo, que acaba sendo um marco profissional dessa fase da vida, e também a prevenção de doenças comuns a essa idade, né? Como que eu vou chegar com o meu corpo, com o meu cérebro, até o final da minha vida, em termos de funcionalidade, de qualidade de vida como um todo. E acho que provavelmente, né, é uma preocupação não só da pessoa, mas também dos familiares que estão em volta, né? Porque
você acaba convivendo com esse público, né, essa faixa etária, por um tempo muito maior do que as gerações anteriores conviviam, né? Então, essa atenção em promoção de qualidade de vida para um avô, para um bisavô, isso que você comentou, fica tão importante ou mais, né? De cuidar desse familiar que está perto da gente, né? Nessas necessidades diferentes, digamos assim, né? Do ponto de vista social e familiar, a questão é que espaço os mais idosos estão preenchendo, né, nas nossas famílias, na nossa sociedade como um todo. E eu acho que isso é muito modulado pelo nível de saúde. De fato, a gente tem um nível de saúde mais vulnerável, muitas vezes com limitações físicas, limitações cognitivas em idosos, que exigem um cuidado maior com a saúde e acaba tendo uma demanda familiar para esse tipo de cuidado, né? E um grande problema da sociedade agora é que também os adultos, quem está na fase produtiva da vida, não se preparou para cuidar dos idosos, né? Então, aí a gente vê a imensa lacuna em termos de necessidade de casas de repouso, necessidade do familiar, muitas vezes, ter que, para cuidar de um idoso mais doente, com limitações, abrir espaço na sua casa para receber esse idoso que agora não é mais capaz de morar sozinho, e o impacto disso na família. Então, a gente ainda está construindo esse espaço para os idosos com limitações, com incapacidades, de forma a atender melhor essas necessidades, né? Tanto em termos institucionais, públicos, inclusive, acho que as instituições públicas não têm no Brasil qualquer capacidade, infelizmente, de proporcionar espaços de cuidado para os idosos, e isso acaba ficando a cargo das famílias. De fato, a gente acaba tendo, muitas vezes, uma sobrecarga dessas famílias, pessoas que, para cuidar do seu pai, para cuidar do seu avô, acabam tendo que, tanto do ponto de vista pessoal e financeiro, despender muito recurso. E a gente tem que se preparar para isso. Adaptações das casas, né, para receber esse idoso, esse familiar mais idoso, né? E eu acho que é uma coisa comum da gente escutar, não sei se aparece aí no seu consultório, mas é bem comum a gente escutar que tal pessoa, tá mais tristinha, mas tá mais velhinho mesmo, ou tá mais choroso, mas tá mais velhinho mesmo. Então, qual seria o limite, qual seria essa sutileza do que é próprio do envelhecimento em termos afetivos, né, das doenças afetivas, depressão, ansiedade, um certo isolamento? O que seria algo do envelhecimento e o que seria algo patológico? Que limiar que é esse que às vezes a gente acaba escutando e a gente vê que é um fator confundidor, né, na maioria das famílias, de interpretar algumas mudanças e às vezes não se dá conta de algo que pode ser tratado, pode ser prevenido, né, como uma doença mental mesmo, né? De forma geral, a saúde é mais frágil na terceira idade. Então, os idosos, eles têm mais problemas de saúde, desde doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, insuficiência cardíaca, nos homens, alteração da próstata, nas mulheres, problemas ginecológicos, câncer de mama, etc. E também as doenças ou as condições emocionais e comportamentais acabam sendo frequentes na terceira idade. Então, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, alteração do sono, são muito frequentes. Agora,
a confusão é a gente achar que isso é próprio do envelhecimento ou faz parte do envelhecimento. Não é. Embora seja comum no envelhecimento, podem ser sinais de doenças, de patologias. Então, a gente deve valorizar tristeza, desânimo, insônia, alterações do comportamento, queixas de memória no idoso, assim como a gente valorizaria no adulto. Porque justamente a gente tendo uma atitude mais preventiva de investigar essas alterações e tratar essas alterações, no começo que a gente vai ter muito mais efeito desse tratamento do que a gente deixar isso evoluir por uma demência, por uma depressão mais grave, por um sintoma que leve a uma incapacidade, de fato. Então, na nossa cultura, existe muito isso de é normal para o idoso ser caduco, ou é normal para o idoso ficar mais apático, ficar mais quieto. Isso é frequente, mas não é normal. Assim como é frequente aumento da próstata, mas não é normal. E a gente tem que tratar, a gente tem que cuidar. Então, eu diria que desde o adulto mais velho, em torno dos seus 50 anos, a gente tem que valorizar e tem que investigar alterações de comportamento, alterações emocionais e alterações cognitivas. E pensando até que um tratamento precoce, né, melhora muito a qualidade de vida desta pessoa, né? Então, acho que ficar atento a isso e desmistificar um pouco desse é normal no envelhecimento entristecer ou isolar-se, né? Ficar mais atento a esses sintomas até para poder tratar e promover para essas pessoas uma qualidade de vida bem melhor, né? Que eles melhoram bastante. E você tocou num assunto, Lucas, muito interessante, que é o declínio cognitivo, né? Os esquecimentos ou a perda de memória, que eu acho que mais ainda esse núcleo de sintomas acaba se misturando com, é normal alguns esquecimentos na idade da terceira idade, né, nos idosos. Então, acho que esse é um ponto muito importante que você tocou, até para um esclarecimento, né? Se existe uma perda de memória que seja normal ou não, o que a gente pode ficar atento para esse início de sintomas, né? Que tipo de doenças, né, de demências, isso pode estar mostrando, esses sintomas podem já mostrar, né, que talvez seja esse o caminho, ou às vezes um diagnóstico precoce. Então, queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. É esperado com a idade que o desempenho em algumas habilidades cognitivas seja menor. E, em particular, o que vai mudar com o envelhecimento é a velocidade de processamento cognitivo. Então, é a velocidade do raciocínio, é a velocidade da execução das tarefas e a velocidade de eu resgatar alguma informação, alguma memória. Então, eu vou dar um exemplo que é eu tentar me lembrar do nome do médico que eu consultei semana passada. Se eu me demorar para lembrar do nome desse médico, em comparação com o que eu era há 5 anos atrás, isso pode ser normal para a idade. Agora, eu não conseguir me lembrar, eu não ter registrado, tido a capacidade de registrar essa informação, isso já não é esperado para a terceira idade. Então, o declínio cognitivo, de forma geral, esperado do envelhecimento normal, é aquele declínio que traz mais uma lentificação, mas ainda preserva a capacidade das pessoas de continuarem de forma independente cuidando da sua vida. Pagando as suas contas, fazendo a sua comida, cuidando da sua casa, eventualmente trabalhando, mas sem a mesma agilidade. Isso é esperado.
Agora, aquele declínio cognitivo que começa a me incapacitar a registrar informações novas ou a executar tarefas que antes eu executava e agora eu não consigo mais concluir, ou eu preciso de ajuda para concluir, isso indica um declínio cognitivo patológico. E esse declínio cognitivo patológico, a gente chama de comprometimento cognitivo leve, né? Ele pode ser um prenúncio de uma demência. Então, as demências são a incapacidade cognitiva, a perda da cognição, da memória, da linguagem, do raciocínio, de forma a eu não conseguir mais executar as minhas tarefas, cuidar das minhas coisas ou cuidar de mim mesmo. Existem várias causas de demência. A mais comum é a demência de Alzheimer. Em segundo lugar, a demência vascular, secundária a alterações vasculares no cérebro. E, de fato, é a gente se atentando aos primeiros sinais de declínio cognitivo que a gente pode fazer uma investigação e um diagnóstico precoce e intervenções precoces. Atualmente, a gente sabe que quanto mais precoce eu intervir, maior é o efeito da minha intervenção. Então, eu consigo preservar essa saúde cognitiva por mais tempo, evitando um declínio mais rápido. A gente tem dados, principalmente europeus, mostrando que, em comparação com a década de 80, agora, nos anos 2000, a gente teve uma queda da incidência de demência em alguns países, principalmente do norte da Europa, mostrando que as medidas que foram tomadas 30 anos atrás, na década de 80, elas causaram um impacto de forma a, pelo menos, retardar a instalação dessa demência, diminuindo o número de pessoas com demência, mesmo essas pessoas estando envelhecendo mais. E as principais medidas responsáveis por isso foram medidas de saúde geral, que foi o bom controle da pressão arterial, a prevenção e o bom controle do diabetes, a prevenção e o bom controle do colesterol alto, a prática de atividade física, controle de tabagismo. Foram as principais medidas que impactaram aí numa redução do número de pessoas com demência. No Brasil, a gente está vivendo exatamente o oposto. A gente está aumentando exponencialmente os casos de demência, justamente porque aqui a gente ainda está vivendo o envelhecimento populacional pelo qual a Europa já passou. Então, eu acho que esse é o momento de nós, profissionais de saúde no Brasil, instituições de saúde no Brasil, e aí eu louvo o Cândido por essa iniciativa, de a gente ter, a começar por uma educação de saúde da população, em valorizar aspectos cognitivos, justamente para a gente conseguir fazer esse trabalho preventivo e evitar que esse número vá crescendo cada vez mais e controlar aí o aumento do número de casos de demência no Brasil. E interessante que você falou de fatores de risco da grande maioria das doenças cardiovasculares, né? E a gente observa no consultório, inclusive, uma negligência do cuidado desses fatores de risco, né? Então, acho que da mesma maneira que a gente escuta uma relevância bem maior, esses esquecimentos são normais na terceira idade, a gente já escuta muito também, é um pouco de pressão alta, mas ele é velhinho, o colesterol está aumentado, mas ele também tem idade. Então, a gente também escuta uma certa negligência, né, nessa prevenção dos fatores de riscos mais importantes, né, fumou a vida inteira, vai parar agora. Então, a gente escuta muito isso mesmo, né? E só um dado, se a gente comparar a proporção de pacientes com demência pela doença de Alzheimer versus
por alterações vasculares no sistema nervoso, que tem relação mais direta com pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo. Europa e Estados Unidos, a gente tem uma porcentagem em torno de 75% de doença de Alzheimer versus 20% de doença cerebrovascular. Aqui no Brasil, a proporção de doença cerebrovascular é muito maior e de casos mistos, indicando que nós, brasileiros, controlamos muito mal os nossos fatores de risco de doença cerebrovascular. Controlamos mal a pressão, colesterol, diabetes, de forma que a gente vai causando lesões cerebrais por alteração vascular, e isso já propicia declínio cognitivo, mas também fragiliza o cérebro para enfrentar uma condição neurodegenerativa como a doença de Alzheimer. Então, a gente controlando esses fatores de risco, a gente vai não só diminuir a incidência de declínio cognitivo vascular, mas também a gente vai ter cérebros mais saudáveis, mais resistentes para, se for se instalar uma doença de Alzheimer, que esse cérebro resista por mais tempo. Isso é algo bastante importante, né? Pensando em medidas preventivas, né, de um quadro demencial, o quanto que isso está intrinsecamente relacionado com as questões do corpo, né, da saúde física, né, das questões clínicas. Não dá para separar, né, Lucas, a saúde mental do resto, né, do corpo, né? É muito importante essa relação, em todas as faixas etárias, né? Falando de saúde comportamental ou emocional, tratamento de depressão também é importante para a prevenção de declínio cognitivo, né? Então, muitas vezes a gente sabe que a própria depressão pode afetar a memória, o desempenho cognitivo, e a gente assume que, como o idoso está deprimido e está esquecido, mas a dificuldade cognitiva é da própria depressão. E, na verdade, a soma dessas duas coisas, ela aumenta ainda mais o risco da demência. Uhum. Então, eu tratar a depressão é fundamental como prevenção para o declínio cognitivo, e eu não deixar de tratar outras condições, porque a depressão é o mais grave agora, por exemplo, é também importante, justamente porque o nosso corpo ele não é compartimentalizado em compartimentos independentes, ele é muito integrado, né? A nossa saúde cerebral depende da saúde do nosso corpo, e o nosso corpo também depende de um cérebro funcionando muito bem, né, de hábitos de vida muito saudáveis, né, em termos de me envolver em atividades prazerosas, me envolver em atividades que estimulem a minha cognição, eu me alimentar muito bem, eu ter uma prática de atividade física, são todas medidas fortemente relacionadas à prevenção de doenças cerebrais como um todo, né? Seja depressão, seja declínio cognitivo. E pensando nessa qualidade de vida, pensando nessa rotina, né, na nossa estrutura comportamental mesmo, né? O que você observou na sua prática clínica desses impactos, né, da pandemia que a gente está vivendo dentro dessa faixa etária, né? Eu acho que cada faixa etária teve impactos bastante específicos. A gente escutou aqui pessoas falando da ansiedade no adulto, né, das questões da infância, e acho importante porque a gente está vivendo um momento muito ímpar, né, vivendo uma pandemia já há bastante tempo, vivendo esse isolamento social. E o que você tem observado desses impactos, desse momento atual, nessa faixa etária específica? Eu acho que a exigência do isolamento social absolutamente necessário, principalmente nas fases mais graves da pandemia, impactou sobremaneira a saúde dos idosos, né, a saúde mental dos idosos. Então, antes você tinha pessoas engajadas em atividades sociais, então, fazendo a academia do idoso, recebendo visitas da família, participando de grupos da igreja, viajando.
idosos que gostam bastante de viajar, enfim, envolvidos numa rotina muito ativa, implicando em um bem-estar emocional, implicando em sociabilidade, implicando em atividade física, implicando em exercitar a sua cognição, seja numa aula de artesanato, seja numa aula de pintura, seja organizando atividades da igreja, ou num grupo de leitura com amigos, num esporte, frequentando o clube. Então, você tinha um equilíbrio físico e comportamental muito bom. E como em idosos a gente tem perda de reserva, a gente não tem margem para conseguir ter um enfrentamento a situações de estresse, como a gente tem, por exemplo, na idade adulta. O que a gente vê é que a mudança da rotina da vida desses idosos, com a restrição do contato social, com a impossibilidade de fazer uma atividade física no nível que antes fazia, deixando de fazer atividades prazerosas e de exigência cognitiva da memória, a gente tem observado um aumento de sintomas depressivos e de declínio cognitivo. A gente vem vendo a piora da memória de forma muito franca em pessoas, em idosos que antes estavam bem. Por outro lado, eu acho que a vacinação dessa faixa etária foi uma das primeiras que foi feita, e a retomada de algumas atividades de forma mais segura, particularmente a convivência com outros vacinados, completamente vacinados, voltando a fazer atividades físicas ou cuidados em saúde como fisioterapia, como psicoterapia, com profissionais também vacinados, uso de máscara e todo o distanciamento necessário, mas retomando essa atividade tem ajudado a gente melhorar e tentar recuperar esse declínio cognitivo e afetivo nessas pessoas. E agora eles estão vivendo essa retomada, né? Eu acho que a faixa etária mais jovem sendo vacinada, né? Os netos podendo reencontrar os avós, algum tipo, né, de convivência familiar voltando de uma forma geral. Isso eu tenho observado, né? Ainda mais você no seu consultório, que atende muito mais essa população, tem retomado alguns encontros, retomado alguma vida como era antes, né? E o quão importante é isso, né? A volta desses estímulos, né? Sim, exatamente. Ainda acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Estamos enfrentando uma doença nova, as vacinas protegem contra casos graves, mas não da infecção, e os idosos são pessoas com a saúde mais vulnerável. Então, eu acho que a gente ainda tem que tomar um cuidado, principalmente no encontro com pessoas não vacinadas. Acho que ainda temos que ter esse alerta, porque não só as medidas contra a Covid foram caras, custosas do ponto de vista de saúde cognitiva e mental, mas a própria Covid foi avassaladora, e aí com mortalidade avassaladora nessa faixa etária, né? E mesmo considerando sobreviventes mais idosos da Covid, são pessoas que tiveram quadros clínicos mais graves de Covid, que ainda estão lidando com as sequelas dessa Covid. Sequelas essas, muitas vezes, cognitivas. Então, piora cognitiva, sintomas depressivos, secundários ao quadro da Covid. Então, a gente estamos todos profissionais de saúde que atendem idosos ansiosos por uma normalização, mas a gente ainda tem que ter muito cuidado. Exatamente. Lucas, queria muito te agradecer esse bate-papo super esclarecedor, né? Numa faixa etária tão interessante, né? Tão importante.
e em expansão, né, no nosso país, crescente. E queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para esse público, para essa faixa etária, alguma mensagem final. A minha mensagem final, eu acho que eu resumo um pouco do que eu falei, são 2 pontos. Primeiro ponto é que, de fato, nós vamos viver mais. E o nosso estilo de vida meio está preparado para, em torno dos 60, 70 anos, a gente parar de trabalhar, a gente se desapegar das coisas, e muitas pessoas, eu acho que ficam perdidas com isso. Então, a minha primeira mensagem, em termos de saúde mental, em termos de cuidados psicológicos e emocionais, é a gente encarar a terceira idade como uma fase da vida em que, como nenhuma outra, a gente vai ter uma grande independência e uma grande liberdade. É quando eu já vou ter, muitas vezes, construído o meu patrimônio de vida, quando eu já vou ter criado os meus filhos, eu já vou ter ganhado o meu dinheiro, eu posso ter uma aposentadoria que vai me sustentar ou com algum outro complemento, em que eu vou poder, talvez pela primeira vez, escolher livremente o que eu vou fazer da minha vida. Então, eu acho importante a gente se preparar para chegar aí e até com muita motivação, com muito ânimo, em poder escolher. A escolha, às vezes, é difícil porque a vida ela é muito trilhada, né? Desde que a gente nasce, a gente tem trilhos, que é a escola, que é a universidade, que é a vida profissional, e esse trilho, ele se transforma, eu vou dizer, num grande mar de possibilidades em que a gente pode navegar para muitos lugares, depois que a gente aposenta, depois que a gente constrói a nossa vida. Que a gente seja criativo, que a gente tenha coragem para, às vezes, nos reinventar, para descobrir novas coisas, novos hobbies, seja em termos de novos aprendizados, línguas, viagens, seja, às vezes, continuando a trabalhar, mas optando não por nos submetermos ao trabalho, mas agora o trabalho se submeter a gente para nos trazer prazer, para nos trazer alegria, nos dar sentido, que a gente possa poder, às vezes, aprender um instrumento musical, se dedicar a uma arte que a gente não conseguiu ao longo da vida, culinária, enfim, cada um eu acho que pode se desenvolver e reacender interesses e talentos, não para entregar para o mundo, mas para entregar para si, para curtir de forma positivamente egoísta, o que não pôde curtir ao longo da vida. Satisfazer. E a segunda mensagem é que essa idade ela não é só de liberdade, ela não é só de usufruto, como eu falei, mas é uma idade que exige mais cuidado com a saúde de forma global, em que a saúde ela é mais tênue, que ela é mais frágil. Então, para a gente poder usufruir do que a gente construiu na vida, poder colher os frutos das árvores que a gente plantou, que a gente já comece, desde a idade adulta, a plantar boas sementes, a cuidar da nossa saúde, a chegar nessa última faixa etária de vida, de usufruto, de descanso, com saúde, podendo ter saúde. Isso significa bons hábitos de vida, atividade física, significa controlar doenças crônicas, hipertensão, diabetes. Eu vejo as pessoas muito combativas contra os remédios. Tomem remédios. Os remédios são para ajudar a gente a prevenir doenças. A medicina ela tem um papel hoje muito maior na prevenção do que depois correndo atrás da doença já instalada. Comam de forma saudável. A dieta
boa para o cérebro é mais ou menos a dieta do Mediterrâneo, que a gente tem, primeiro, evitar doces, açúcares, comidas gordurosas, preferir proteína de peixe, azeite de oliva extra virgem, boa hidratação, sempre se engajem em atividades estimulantes, usem da sua memória. E as doenças mentais, elas são muito prevalentes. Depressão, ela pode pegar quase 25% das pessoas, 20 a 25% das pessoas ao longo de toda a vida. Tratem a depressão, não deixem de tratar a depressão. Com isso, eu acho que a gente vai conseguir prevenir doenças que podem subtrair da gente qualidade de vida nesses últimos anos. Foi talvez uma mensagem muito extensa, então eu resumiria esses 2 pontos em: se preparem para usufruir da liberdade da terceira idade, e 2, comecem a cuidar da saúde, principalmente antes da terceira idade, mas principalmente na terceira idade. Deem valor para a saúde, para os cuidados médicos e para as práticas preventivas. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço, viu, Mariana? Eu que agradeço a sua disponibilidade e as mensagens tão importantes para a gente. Obrigada, viu, Lucas? De nada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo tão interessante com o Dr. Lucas Mella. E se você gosta do tema de saúde mental, assista nosso programa informalmente nas nossas mídias sociais, no nosso site e no nosso Facebook. Obrigada!